estamos fazendo essa reunião porque chegou até o sindicato um grupo de pessoas que estava sendo procurado por outro escritório, falando que tinha uma sentença, que o escritório, que o advogado tinha uma sentença ganha, e que as pessoas teriam dinheiro para receber e que as pessoas teriam que individualmente assinar uma procuração e fazer um pedido da ficha financeira para a ProGP, para que fosse feito o cálculo do que seria. Bom, nós tomamos conhecimento dessa informação e fomos procurar ver, porque processos que envolvem a nossa categoria, e este tipo de processo, principalmente, que é um processo muito antigo, é a partir do sindicato, né? E aí nós tivemos uma certa dificuldade, por quê? Porque esse processo é físico, né? Nem todos os processos estão digitalizados e estão disponíveis eletronicamente, mas a gente conseguiu encontrar, e aí nós chamamos essa reunião para poder passar todas as informações, tá? E aí o que nós vamos fazer? Eu vou passar para a doutora Bibiana, ela vai passar todas as informações sobre o processo, e aí a gente vai responder todas as dúvidas, todas as perguntas que vocês tiverem. Se depois dessa reunião aqui ampliada ainda surgirem dúvidas, nós vamos colocar aqui, né, o WhatsApp e o e-mail da doutora Bibiana, que as pessoas que tiverem ainda dúvidas, né, que quiserem entrar em contato, podem fazer através aí dos nossos meios de comunicação do jurídico, tá? Então, Bibiana, eu vou passar para você fazer uma retrospectiva aí deste processo, e depois a gente abre aí para o pessoal fazer perguntas, se alguém tiver alguma dúvida. Com você, a palavra. Obrigada, Vânia. Boa tarde a todas e todos. Espero que todos estejam bem, né? Como a Vânia falou, estamos em casa, mas é necessário, né, utilizar desses meios virtuais para a gente se reunir. Esse processo que a Vânia colocou aí no início, né, que foi um processo que algumas pessoas foram procuradas por outros escritórios, enfim, se trata de um processo que o Cinto Fiscal ingressou coletivamente nos anos 2000, então tem um tempinho já, né, e é um processo que versa especificamente de um período de julho de 94 a janeiro de 95. É a famosa, né, na época, ação de correção dos 3,17%. Essa ação foi uma ação que aconteceu em decorrência de uma legislação do ano de 94, por conta de uma medida provisória que o governo federal editou para ter uma correção para os servidores públicos federais. Saiu a lei, que é a Lei 8.880, de 1994, que aplicava um reajuste para o vencimento dos servidores públicos da União. Porém, logo em seguida a essa lei, o governo federal editou uma medida provisória interrompendo esse pagamento. Então, depois que a medida provisória foi questionada, teve uma discussão tanto política quanto jurídica dessa medida provisória que cancelava esse reajuste, a administração pública começou a fazer esse pagamento de forma administrativa, né, esse valor de 3,17%. Porém, ficaram alguns meses sem pagamento. Então, os servidores, né, que já estavam na universidade de julho de 94 a janeiro de 95, mais ou menos, né, aí é um período que tem lá os diazinhos, a gente tem um cálculo para fazer depois, tem direito a um reajuste de 3,17%, que ficou remanescente desse período em que teve essa discussão jurídica. Então, a gente entrou com essa ação nos anos 2000, e essa ação foi tramitando, teve recursos, outros sindicatos, né, que representam categorias de técnicos administrativos, de docentes, também ingressaram com ação similar, e essa ação, por conta da discussão jurídica, foi parar no Supremo Tribunal Federal. E lá no Supremo, ela entrou para discussão de repercussão geral, que a gente chama, que seria mais ou menos o seguinte: quando tem um tema que é de interesse coletivo e que vai afetar diversos processos, o STF julga apenas um processo do tema e ele repercute em todos os outros processos. Então, o objeto dessa ação foi para o STF e continuou em tramitação até o final do ano passado, onde os ministros
votaram, né, e deram provimento para esse reajuste. Então, eles decidiram que os servidores têm direito a esse reajuste. E agora nós estamos na fase de aguardar a certidão de trânsito em julgado desse julgamento, né, que é o documento oficial de que o tema foi julgado e que não tem mais nenhuma possibilidade de recurso, para a gente entrar com cumprimento de sentença. Ou seja, nós vamos coletivamente, através do Cinto Fiscal, através do jurídico, executar o pedido desse valor. Então, tem uma lista, né, com o número de pessoas da época, a gente vai atualizar essa lista, ela está no processo lá dos anos 2000, né, uma lista que tem mais de 20 páginas aí de servidores, e a gente, obviamente, vai fazer uma atualização com base no que a gente tem de bancos de dados, entrar em contato com cada servidor. A gente tem a possibilidade de, além do perito contábil do Poder Judiciário, a gente tem um perito particular que o sindicato contrata para fazer os cálculos, para que a gente tenha certeza aí que todos os valores que são direitos dos associados sejam garantidos, e a gente vai distribuir esse cumprimento de sentença executando este valor, certo? Isso não impede que as pessoas queiram contratar de forma particular com outros escritórios, não existe nenhum impedimento, pode ser uma ação autônoma, porém, na ação coletiva pelo Cinto Fiscal, as custas da demanda, né, do ingresso, elas são do sindicato. Então, né, tem, assim, uma vantagem por conta, né, do associado ter esse benefício, e tem também algumas garantias, como, por exemplo, todo recebimento de processos que são ingressados através do sindicato, a parte que tem acesso direto à guia de pagamento, né, a gente faz apenas o auxílio, a gente faz a tramitação, mas a gente não recebe, por exemplo, o dinheiro não vai cair na minha conta ou na conta do sindicato, né, cai direto na conta do servidor, do associado, e ele faz o repasse do valor que seria correspondente ao percentual do sindicato. E tem também algumas garantias de prestação de conta, de acompanhamento, né? Então, essa reunião é também para isso, né? Para prestar esse esclarecimento desse processo, que é um processo antigo e nem todo mundo provavelmente vai se lembrar dele, né? Porque foram muitos anos de tramitação, como vocês podem ver, desde os anos 2000 tramitando, para agora chegar no resultado final, né? Para agora ter esse direito garantido. Então, a gente vai começar a executar assim que sair essa certidão de trânsito em julgado, né? O direito ele já foi garantido, esse reajuste de 3,17% foi considerado justo, né? Foi considerado um direito dos servidores, mas também diz respeito apenas a esse período que eu falei, julho de 94 a janeiro de 95. Aí nós vamos fazer os cálculos, né? Cada parte vai ter aí um cálculo específico por conta dos vencimentos, mas a ação vai poder ser executada de maneira coletiva. Eu acho que é importante também, depois, se a Vânia ou o Doni puder colocar a questão do percentual que diz respeito ao sindicato, e falar um pouco também sobre a questão dos honorários, né, que o sindicato faz o custo dos honorários. Então, quando o servidor, o associado, opta por fazer com a gente, né, com o jurídico do sindicato, ele tem esses benefícios e tem as garantias. Se o servidor optar por contratar um escritório particular, que também é um direito dele, a gente não tem como trazer nenhuma garantia específica dessa contratação, porque foge da nossa alçada. Então, era isso que eu queria colocar. Eu vou deixar o meu contato aqui no chat, como a Vânia falou. Se alguém tiver alguma dúvida específica que hoje a gente pode conversar também, se alguém quiser conversar de forma particular, também pode me procurar, que a gente agenda um horário para tirar todas as dúvidas. Por enquanto é isso, muito obrigada, e eu vou ficando à disposição para vocês colocarem as dúvidas aqui pelo chat ou abrir o microfone. Obrigada. Obrigada, Bibiana. É bom a gente deixar muito claro, gente, que essa ação ela foi ganha pelo sindicato, né? Foi, inclusive, o advogado que entrou, um advogado bem que estava lá, para vocês verem, vocês viram, né? Foi em 2000. Então, muitos advogados já passaram pelo sindicato desde esse ano, e como é de praxe, quando troca-se o sindicato, o advogado, é feito o subestabelecimento. A ação é do sindicato, né? E é uma ação coletiva. Só o sindicato, acho que a Bibiana falou isso, mas a gente tem que deixar isso muito claro, só o sindicato tem o poder de entrar coletivamente. Se for qualquer outro escritório que está procurando as pessoas, vocês podem perceber que eles estão falando que tem que ser uma procuração individual, porque nenhum escritório particular de advocacia tem
tem o direito, ele pode entrar com coletivo, só o sindicato que pode, porque nós temos uma carta sindical que dá o direito ao sindicato de entrar com ações coletivas, né? E essa é uma, assim como foi dos 28. Vocês lembram muito bem que o dos 28 também foi uma ação coletiva. Depois, lógico, os cálculos são individuais, mas a ação é global, tá? Bom, aí o que a Bibiana falou é isso. Se alguém quiser fazer com um escritório que está procurando, é possível, só que vai ser individual, a procuração é individual, e aí todas as custas, aí cada pessoa vai ter que negociar com esse escritório, aí o sindicato não tem responsabilidade sobre o que acontecer, né? Vou falar para vocês, nós tivemos na questão dos 28 e outros processos, pessoas que não quiseram ficar com o sindicato e continuaram com uma advogada que tinha lá atrás, não vou aqui citar nomes para a gente não ter problema, certo? Teve pessoas, não vou dizer os nomes nem das pessoas nem do advogado, que tiveram muitos problemas e que nos procuraram por conta de valores, por conta dos valores não estarem assim tão transparentes. Então, assim, para dizer bem o português correto, tudo que tiver fora, particular, com qualquer advogado que não seja os advogados contratados pelo sindicato, o sindicato não vai ter responsabilidade sobre nada, tá? Então, isso é bom a gente ficar muito claro. A outra coisa é que os honorários do sindicato, que é para o sindicato e para o jurídico que trabalha com a gente, é um honorário na faixa de 5%, que é a parte do sindicato mais do advogado. Por que esse valor? Porque o advogado já recebe um salário. Se você vai fazer particular, provavelmente, a gente tem visto, ele gera os honorários de 15% a 30%. O maior valor que pode se cobrar é 30%, e o menor valor para quem faz particular parece que é 15%, pelo que a gente tem aí de informação. Por que a gente pega esses 5%? Além de ser a parte do sindicato, que se a gente estivesse recebendo nos salários associados estariam contribuindo com isso, ainda tem todas as custas e tudo que o sindicato arca com tudo. Qualquer custa que tem que pagar, tudo que vai se pagar até sair o processo é o sindicato que paga. Se o processo ganha, aí volta em formato de um percentualzinho que vem para o sindicato. Se não ganha, não ganhou, perdeu, certo? Então, é isso. Então, a gente queria aqui deixar aberto. A gente viu também que o universo que vai pegar são as pessoas mais antigas na universidade, né? O pessoal aí que é mais novo não vai entrar nesse rol, é o pessoal que estava aí em 94, 95. E nós vamos ver depois, a gente tem a lista já no processo de todas as pessoas que estavam na época, mas a gente vai pedir para a ProGP atualizar aquela lista para ver se não ficou ninguém de fora, e nós vamos depois mandar um e-mail. A Luciane, o pessoal mais antigo, não é ofensa não, Lu, o pessoal mais experiente, vamos dizer assim, quem construiu essa universidade de excelência que a gente tem hoje, né, porque fomos nós que construímos, né, o pessoal está chegando aí, está pegando aí, né, somos nós que construímos. Bom, nós vamos mandar depois um e-mail para todo mundo, né? Como a Bibiana falou, a sentença já está transitando em julgado, mas ainda não saiu definitiva. Assim que ela sair, nós vamos ter que entrar com a execução e nós vamos, se precisar de qualquer documentação, a ficha financeira nós vamos pedir de todo mundo para a ProGP, não precisa as pessoas pedirem individualmente, né? A gente vai pedir, a ProGP fornece para a gente, porque nós podemos fazer isso, porque nós temos o processo coletivo, e aí, se precisar de qualquer outra coisa, a gente vai pedir exclusivamente para as pessoas que estão dentro do processo, tá? Já começaram, o pessoal começou a levantar a mão, gente, pode levantar a mão, pode colocar pergunta no chat. O Dan é o primeiro, se mais alguém quiser falar, levanta a mão ou se inscreve aqui no chat. Danha, pode falar, pode abrir seu microfone. Boa tarde a todos. Esse escritório, que a gente não vai comentar o nome, ele está requisitando ficha financeira de janeiro de 95 a 31 de dezembro de 2001. A Bibiana falou que só tem o direito de julho de 94 a janeiro de 95. Qual é o entendimento? Posso já responder, Vânia? Pode responder. É que tem a correção monetária da data de ingresso dessa discussão no STF.
Então, todo esse período, inclusive, além de 2001, né, até agora, até 2021, a gente vai ter a correção monetária. Por isso que, provavelmente, outros profissionais peçam a ficha financeira desse período ao maior, porque quando não é um órgão de classe que representa o sindicato, não tem acesso à documentação com facilidade. Nós, né, por sermos o sindicato, a gente tem um acesso direto com a universidade e a gente consegue contabilizar também a correção financeira, enfim. Então, o período que versa a discussão jurídica é um período curto, porém o período de correção monetária desses valores é um período maior, né? Porque tramitou por muito, muito tempo. Então, tem uma versão jurídica que entende que é desde o ingresso da ação, né, quando saiu a primeira intimação, que a gente entrou com um processo em 2000, a primeira intimação para a universidade foi em 2001. E tem também a possibilidade da correção monetária, né, que é o que nós estamos entendendo, e vamos colocar na nossa execução, que é a correção monetária, e os juros correm até o período que vocês forem receber. Então, até o juiz emitir lá a guia de levantamento para cada servidor, para cada associado, está correndo tempo, então está correndo aí a correção de juros dos direitos de vocês. Se fosse uma dívida pessoal, né, quando a gente tem uma dívida, a gente tem que pagar juros por dia, conforme vai correndo. É a mesma coisa quando a gente tem um direito e tem algo para receber. Posso, só para complementar? Pode. Danha, só também para ajudar a Bibiana, lembrando que o seguinte, o 3,17 nós recebemos ele administrativamente, mas ficou um período para trás. Então, é por isso também que a gente está falando que é só aí aquele período pequeno que a gente não recebeu. Porque aí depois o governo pagou. Vocês lembram que nós recebemos isso administrativamente, né? Quem estava lá na época, né, que construiu a excelência da universidade, né, Lu? Lembra disso? Então, e depois disso, o governo não pagou com juro quando ele pagou. Então, aí a gente são duas coisas, um período pequeno que a gente ficou sem receber e depois o período, né, que a gente vai pedir a correção. Desculpa, foi só para ajudar. Pode falar, Danha. Bom, no entendimento, a Vânia e a doutora pedir essas fichas financeiras de 1995 a 2001. A gente vai pedir do período todo. Você entrou com o processo, entramos com o processo em 2000, mas nós vamos ter direito dessa retroatividade? Então, nós vamos pedir do período todo, né? Desde julho de 94 até quando saiu a primeira decisão, que é a partir daí que a contadoria vai fazer o cálculo, né? Então, o que acontece? Como foi paga uma parte administrativa, a decisão no STF foi a respeito do período que não foi paga, porque a gente não pode pedir de um período que vocês receberam administrativamente. Por isso que o que é a base da ação são esses meses remanescentes. Mas aí tem a correção monetária desse período que ficou para trás e tem também desde o ingresso da ação, né? Então, entende-se que desde o dia que o sindicato entrou com a ação, já começa a correr a correção monetária. Então, a gente vai pedir a ficha financeira de todo o período. Né? Vai ser assim, né? Uma ficha longa, mas é necessário para que o nosso contador faça os cálculos e para que o perito contábil do Poder Judiciário também realize os cálculos, porque além do nosso cálculo, tem um perito judicial contábil, né, que ele é um servidor público da Vara Federal, que faz os cálculos. Então, vocês vão pedir, só para mim entender, vocês vão pedir a ficha financeira de janeiro de 95 a dezembro de 2001. De julho de 94 até 2001. Isso. Entendi, tá. Desculpa, eu queria... Imagina, fica à vontade. Esse é o momento para vocês tirarem dúvidas. Eu estou vendo que tem algumas dúvidas aqui no chat, acho que eu vou tomar a liberdade já de ler. O Rogério perguntou se quem era servidor em julho de 94, mas não estava afiliado ao sindicato, também será beneficiado. Sim, porque agora, né, se o servidor é associado, ele tem esse direito. A questão para ter o direito era estar trabalhando em julho de 94, né? Tinha que já... trabalhar nesse período. Por isso que quem não era servidor ainda nesse período não tem direito dessa correção. Mas se já era um servidor, já trabalhava, né, já tem lá toda a documentação e a ficha funcional, né, teve salário, etc., é beneficiado. Tem a Luciane também está inscrita para a pergunta. O Gobato se inscreveu primeiro. Mas ele abaixou a mão, porque... Carlos, você ainda quer manter a sua inscrição? É porque ele abaixou. Então, primeiro Carlos, depois a Luciane. Vai, Carlos, pode falar. Boa tarde a todos. Estão me ouvindo?
Sim, estamos te ouvindo. Tá. A minha pergunta é assim, quem está na reunião aqui ou foi convocado é porque estava na lista? Nós convocamos, Carlos, todo mundo, toda a categoria, até para esclarecer, porque tem gente que não sabe se estava, se não estava. A ideia era fazer uma reunião com todo mundo, para as pessoas saberem quem é que tem direito e quem não tem, certo? Então, Sim. não é que todo mundo que está na. Todo mundo que é sócio do sindicato foi convocado para essa reunião. Tá, e se na época eu não assinei essa procuração? É assim, é um processo coletivo, então, Sim. portanto, não tem problema de você não ter assinado nada. Eu estou respondendo pela Bibiane só para... Porque foi como os 28. Quando sai a ação, todo mundo que faz parte da nossa base tem direito. Inclusive, quem não foi associado e hoje tem direito a ter a parte gratuita aí que o sindicato faz dos associados. Quem hoje não é sócio e tem direito, pode conversar particularmente com a gente, ou ele se transforma em sócio, ou então a gente vê aí, a Bibiana pode fazer e ver de que forma que isso é feito, né? Mas, de qualquer forma, todo mundo que trabalha na universidade nesse período tem direito, tá? É isso. Beleza. Obrigado. Lu. Luciane, seu microfone está desligado. Pronto. Quem construiu a universidade, né, tá desde essa época, tem direito. Agora, outra coisa também, por exemplo, esse valor esse já passou, já está julgado, a gente vai ser só avaliado, a gente vai ganhar esse dinheiro. Sim, né? A gente não consegue estimar ainda o valor, né? É um período curto, mas tem a correção monetária, é um direito do servidor. Então, a gente ainda não tem estimativa de valor porque não iniciaram seus cálculos, né? Mas já foi julgado pelo STF, já teve repercussão geral, a gente só está esperando a certidão de trânsito em julgado para começar a dar andamento. Essa certidão de trânsito em julgado é uma certidão do STF de que o processo não cabe mais recurso e que ele finalizou em última instância. Então, é uma mera formalidade, mas o direito já está garantido, né? Apesar de ser um período pequeno, é um direito do servidor e uma lacuna por conta aí de uma medida do governo que foi inconstitucional. Então, o direito do servidor está garantido já. Agora é a parte, né, que é a parte burocrática, que é com o judiciário, mas o direito, ele existe, então a gente vai fazer essa execução e tentar, né, assim, que o judiciário forneça o mais rápido possível os cálculos para que a gente tenha a guia de pagamento para vocês. E apesar do valor ser pequeno, como ele vai ser reajustado por muitos anos, acaba ficando um valor razoável, né? Sim, sim, exatamente. E é aquilo, né? É um direito do servidor, um direito do nosso associado. Eu acho que isso é assim, né? É importante também para trazer essa garantia de direitos. E tem esse valor de reajuste, essa correção. O que nós pretendemos fazer? A partir do momento que a gente for entrando em contato individualmente com todo mundo, né, que tem direito a esse período, a gente já vai solicitando as informações e fazendo os cálculos com o nosso contador. Porque daí a gente pode estimar, né, a partir do holerite de cada um, qual que é o percentual. Por isso que hoje, aqui nessa reunião, a gente ainda não se arrisca aqui a falar de valores, e só do percentual e do período, que é o que a decisão judicial falou. Qual que é o período mesmo de 94? Julho de 1994 a janeiro de 1995 foi o período que a correção não existiu, que ela não foi aplicada. Depois disso, ela foi aplicada administrativamente. Obrigada, Viviana. Obrigada. É assim, gente, ninguém vai ficar rico nem comprar casa com o dinheiro que tem para receber. Mas eu acho que dá para a gente, primeiro que é um direito, né? E segundo que, né, no sufoco que nós estamos sem reajuste há tanto tempo, uma notícia dessa vem, né? E aí o Márcio colocou, ele entrou em 2004, não tem direito. Quem entrou depois de 95, né? O que talvez se a gente ganhar a correção aí que o governo pagou, a partir de 95 ele pagou sem correção, se a gente conseguir ganhar essa questão da correção, talvez tenha alguma coisa, mas aí isso tudo a gente vai ter que ver a partir da execução da sentença, né, Bibiana? Por enquanto, o que está garantido é esse período aí, e a correção a gente vai colocar no processo junto. O Doni já respondeu aqui para o Rogério no chat, mas é bom a gente dizer o seguinte:
pensionista, né? Porque a gente sabe que muita gente dessa época a gente já perdeu, né? A gente, infelizmente, aí perdemos vários companheiros aí que trabalhavam nessa época. Os pensionistas e dependentes têm direito a esse valor, então nós vamos procurar todos, né? Nós vamos mandar e-mail. Quem não tiver e-mail, nós vamos tentar falar por telefone e vamos procurar todos e todas para que a gente consiga executar aí para todo mundo, que não fique ninguém de fora, tá? Pode falar, Bibiana, se tiver mais alguma coisa. O Robson está dizendo que ficou de herança. Bibiana, é bom e interessante você falar também que esse negócio da execução, assim, qual a estimativa, né? Para a gente também não ficar achando que o mês que vem a gente já vai estar recebendo esse dinheiro. Infelizmente, né, a gente tem um procedimento aí para entrar com a execução, né? São muitas pessoas, a gente tem que fazer o cálculo demanda tempo. E por que a gente não pode contar somente com o perito judicial, né? Tem o perito judicial, ele faz um cálculo muito baseado assim no início do processo, ele olha as informações por cima, sempre dá uma diferença entre o perito judicial e o nosso contador particular. Porque o contador particular, né, que a gente eleger aí, que a gente contratar, esse perito particular, ele se aprofunda nos cálculos, ele não deixa passar nenhum período de correção. O perito judicial tem uma montanha de processos, então ele vai tocando pelo rumo, digamos assim. Então, é importante a gente ter um contador da nossa confiança, né, para fazer os nossos cálculos, para que a gente já apresente uma cobrança com um valor específico. E aí, que a universidade questione, que o perito judicial valide ou não, mas a gente já inicia o nosso cumprimento de sentença apresentando o valor, certo? Mas não é tão rápido assim, né? Porque sempre que a gente está falando de valores aí, acho que tendo em vista o processo dos 28%, por exemplo, tem servidor que está recebendo até hoje, guias que estão sendo emitidas até hoje. Então, assim, às vezes demora um pouco, só que a correção continua correndo, apesar de não ser muito grande, a correção monetária e os juros ali continuam correndo, tá? Então, mesmo que demore alguns meses para receber, um período aí para receber, esse valor sempre vai ser corrigido. Lembrando que nos 28 nós fizemos isso, gente. Nós contratamos um perito particular para que os cálculos fosse feito o mais rápido possível, né? Então, o que nós vamos fazer? Não vamos discutir aqui agora a questão do perito. Nós vamos depois chamar as pessoas que vai estar no processo, né? E aí vamos convocar todas e nós vamos conversar sobre. E aí a gente vai conversar com o perito para fazer uma reunião com a gente e a gente vê de que forma que vai ser feito isso, tá? É como a gente fez nos 28, eu não sei se vocês se lembram, quem estava na época dos 28, fizemos uma assembleia bem grande lá no teatro lá da área norte, né, para poder conversar com o perito, tirar todas as dúvidas e contratar. Sempre é bom a gente contratar, como todo escritório da advocacia contrata, porque se a gente for esperar o perito da justiça fazer nossos cálculos, nós vamos ficar aí mais uns 20 anos aí esperando. Então, por isso que a gente sempre contrata o perito particular. Quem levantou a mão foi o Danha. Pode falar, Danha. Não vi se tem mais alguém na frente dele, acho que não, né? A pergunta é o seguinte: o que já recebemos administrativamente será descontado desse cálculo? Então, é que nem entra para conta, porque o período que foi pago, ele já não está na decisão judicial. A decisão judicial fala só do período em que não existiu o pagamento. Então, o período que não existiu o pagamento foi a nossa discussão na petição inicial lá nos anos 2000 e foi para o STF. Então, o que foi recebido administrativamente nem entrou na petição, porque senão a gente tiraria forças da nossa petição, digamos assim, né? Porque daí seria muito fácil, a universidade iria falar, já pagamos tal período, e ia ficar num loop infinito. Então, a gente versou na nossa petição inicial, né? Não só nós, aqui do Centro Fiscal, como diversos outros sindicatos do país, sindicatos de docentes também, de técnicos administrativos, entre outros servidores públicos federais, a gente versou apenas do período que não foi pago, né? Porque realmente, assim, foi uma lacuna de direitos que ficou aí sem preenchimento por conta de mandos e desmandos, questões políticas, inclusive, né? Saiu uma lei publicada, aí vem uma medida provisória, aí depois, quando o governo verifica que está sendo arbitrário, aí ele inicia o pagamento, mas não paga esse retroativo. Ok, então vocês vão entrar em contato individualmente com cada um Isso. que consta desse processo ou não, mas que é sindicalizado e não está no processo, vocês também vão fazer o contato. Não há necessidade de fazer procuração, né,
o sindicato por si só já tem esse direito, né? Isso, sendo associado, já tem o direito de ser representado por uma procuração única pelo sindicato. Né? E a gente vai entrar em contato individual para tratar de questões, né, do perito, para informar depois quando a gente receber cálculos e coisas do tipo, para atualizar endereço, se for preciso, tudo de informação, porque normalmente, antes de emitir a guia de pagamento, o juiz pede uma série de informações pessoais. Qual a função que está ocupando atualmente, se já é aposentado ou não, se está na ativa, questões de imposto de renda, se alguém tiver alguma restrição com imposto de renda, precisa atualizar, CPF, já teve casos, por exemplo, de ter o CPF cancelado e nem saber, aí a gente atualiza tudo isso antes. Mas é tudo individualizado, né? E como a Vânia colocou, coletivamente, o que a gente vai fazer? Assim, é uma lista grande, são muitos nomes, então a gente vai levar um tempo, né, para entrar em contato com todo mundo. Mas levantando todos os nomes, a gente vai marcar uma reunião específica com quem tem esse direito para a gente discutir questões de contratação de perito, discutir estratégias e já dar início aí às execuções, certo? Ok. Obrigado. A Vera está perguntando se a gente tem a lista. Vera, nós temos uma lista que já está no processo. Mas antes de divulgar essa lista, nós vamos atualizar. O que nós vamos fazer? Nós vamos pedir para a ProGP quem era servidor no período de tal a tal, que é esse período, para a gente atualizar a lista para ver se ninguém ficou para fora, porque na hora de executar, nós não podemos correr o risco de deixar ninguém de fora da execução, tá? E aí, quem não for sócio, nós vamos conversar se as pessoas querem se associar ou se as pessoas vão fazer particular, ou sei lá. Aí, quem não for sócio não vai estar no rol da dependência aí do sindicato, mas ela pode ou se associar ou fazer particular, e aí, mas a gente também vai fazer vai fazer essa conversa com essas pessoas, né? Eu imagino que a maioria, a gente tem a nossa categoria, uma boa parte, assim, são poucos que são sócios, então imagina aí que poucas pessoas vão ficar de fora, mas mesmo assim a gente vai fazer esse contato. O João, docente também tem direito, viu, João? Docentes e técnicos administrativos, todos os trabalhadores públicos naquele período, na verdade, né, Bibiana? E como você é associado nosso, o professor João é associado nosso, pode executar com a gente, né? Não sei se a do Fiscar vai fazer isso, não sei se a do Fiscar tem esse processo, né? Tem que ver se eles ingressaram na época. Mas os docentes que são sócios nossos podem fazer execução com a gente. Exatamente. Todo servidor público federal que estava na ativa nesse período tem direito a essa correção. Então, vai afetar aí diversas classes de servidores públicos federais e quem ingressou com a ação na época, né? Porque daí tem uma discussão da prescrição de pessoas que não ingressaram, né? Pessoas no sentido, assim, categorias. Porque como a nossa ação é coletiva, né? A gente colocou isso várias vezes aqui, mas é sempre importante ressaltar que a ação coletiva, que é de competência do sindicato ingressar, né? Só o sindicato pode ingressar com esse tipo de ação coletiva, ela acaba tendo efeito e benefício, digamos assim, para todos os servidores, certo? Eu não estou vendo mais nenhuma dúvida aqui no chat, se alguém quiser falar, tiver mais alguma dúvida. O Pedro está perguntando se não tem como acessarmos o processo. Tem como acessar o processo. O processo era físico, o tribunal está em processo de digitalização. Mas o processo específico o Pedro não é o docente, né? Falou o processo específico do Cinto Fiscal. Eu posso disponibilizar o número do processo no nosso comunicado, pode ser? O que vocês acham? A gente vai fazer um comunicado, né? Explicando um pouco da ação. Eu coloco o número do processo e o link de como acessar. Ô, Bibiana, o Pedro também está perguntando aqui, dá uma olhada aqui na pergunta dele. Além do processo, ele está perguntando se a correção está contemplada pelo julgamento, para não ocorrer do perigo de solicitarmos, ou seja, está com medo da gente solicitar alguma coisa que não foi contemplada. A nossa solicitação de execução, ela é baseada na decisão do STF. Então, a gente extrai lá do que o STF decidiu e executa exatamente nos termos que eles colocaram. E a correção, ela é um direito já oriundo de qualquer ação judicial. Então, ela está contemplada pela decisão e julgamento do STF.
Perfeito. Então, a gente faz assim, olha, nós vamos fazer um comunicado bem detalhado, né, para quem não pôde participar, inclusive colocando o link aí dessa gravação que a gente vai deixar disponível. E aí, lembrando que mesmo quem depois surgir alguma dúvida que não lembrou de perguntar aqui ou que não foi, né, esclarecida, podem mandar o e-mail ou mandar um WhatsApp para a doutora Bibiana. Você já colocou aqui, Bibiana? Vou colocar de novo. No comunicado, nós também vamos de novo colocar aí o contato da Bibiana, tanto de e-mail quanto do WhatsApp, tá? E a gente vai esclarecendo. E vamos pegar aí a lista de todo mundo e vamos chamar todo mundo para essa reunião, viu, gente? A gente não precisa, lógico que a gente já vai começar a fazer, a gente já vai começar a levantar isso, mas a gente já está se adiantando porque ainda não foi publicado o acórdão ali, né? Como é que é o nome mesmo? A certidão de trânsito em julgado. A certidão de trânsito em julgado. Então, enquanto ela não for publicada, a gente também não pode fazer nada, mas a gente já pode se adiantar para resolver os problemas, né, burocráticos nossos. E o processo principal, que é esse processo de 2000, ele é um processo que se encerra, agora inicia uma nova fase. O cumprimento de sentença, ele é uma nova fase processual, que vai gerar um outro número que os servidores também vão poder acompanhar e consultar pelo sistema virtual do Tribunal de Justiça. E esse cumprimento de sentença, ele já vai ser digital, ele já vai ser virtual, né? Todo virtual, tudo vai ser digital. Aí a gente também disponibiliza, assim que tiver esse número, para que as pessoas possam acompanhar, né, aí para e passo o que está sendo feito, né? Gente, eu não tô vendo mais nenhuma dúvida aqui, infelizmente, né, as pessoas que ingressaram na UFSCar ou no serviço público depois dessa data não terão direito, né, vai ficar restrito aí às pessoas que construíram a excelência da UFSCar, certo? E aí a gente vai chamar uma outra reunião especificamente com essas pessoas, assim que a gente tiver aí todos os dados que a gente precisa coletar. Não sei se alguém mais quer falar alguma coisa, Bibiana. Rosângela, pode falar, Rosângela. Boa tarde a todos. Oi, tudo bem, Vânia? Oi, Rosângela, tudo bem, querida? Pode falar, estou te ouvindo. Então tá. Não, eu estou ouvindo aqui a reunião e eu entrei em março de 95 e eu tive o retroativo dos 13/17, porque eu estou até olhando aqui, foi de janeiro de 95 a dezembro de 2001, né, que a medida provisória estabeleceu o pagamento. É estranho, porque como eu recebi esse retroativo, foi em 7 anos, né, foram 2 parcelas por ano, então eu não vou ter direito a esse período, então, porque eu ingressei em março, embora tenha recebido administrativamente. O que acontece, né? Esse período desse processo que a gente está falando é do período que não foi pago, porque de julho de 94 a janeiro de 95, o governo federal, né, a administração pública, não fez pagamento nenhum. Posterior, ele reconheceu, né, o erro, assim, digamos, o equívoco, a inconstitucionalidade, e fez o pagamento. Então, os servidores depois foram sendo pagos, né, que é o seu caso, provavelmente. Mas, se você achar interessante, a gente pode analisar suas fichas financeiras, né, e verificar certinho o seu caso, sem nenhum problema. Tá, e uma outra informação, eu não sei, Vânia, no SolGov, as fichas financeiras já estão disponíveis. Então, o servidor consegue baixar só ele não vai conseguir de janeiro a junho de 95, porque a gente estava no IBM. Mas a partir de julho, quem baixou o SolGov tem todas as fichas financeiras lá por ano. Isso, mas de 94 não, né? Não, aí vai ter que pedir para a gente mesmo. Mas de julho de 95 até 2001, o servidor consegue baixar pelo SolGov. Normalmente nos processos né, do sindicato contra a universidade, né, que a universidade é o polo passivo, eles fornecem diretamente nos autos, até porque o juiz normalmente pede também, nós pedimos e a universidade acaba fornecendo diretamente. Mas é muito bom saber, porque daí o servidor também pode ter acesso. Isso, tem autonomia para baixar, para enviar para vocês, caso precise. Ótimo. Tá bom? Obrigada. Rosângela, a gente vai, inclusive, analisar essa possibilidade aí das pessoas que receberam, né,
porque são duas situações, a parte que não recebeu, que é o que saiu do STF, mas Sim. tem todo mundo que recebeu, inclusive nós, que já estávamos em 94, recebemos, mas sem correção, o governo Sim. pagou ali cru. Se tem alguma possibilidade de, pelo menos, Com correção, né? correção. Isso vai ser analisado e a gente vai entrar em contato, tá bom? Então tá bom, muito obrigada. O Fábio está falando, Bibiana, se ele pode perguntar alguma coisa de outro processo, pode, vamos aproveitar que nós estamos aqui, Fábio, se você quiser falar, pode falar. Pode abrir o microfone. Oi, Vânia, boa tarde, Bibiana, tudo bem por aí? Oi, boa tarde, Fábio. Eu não sei se o pessoal ainda tem alguma dúvida, que eu queria fazer uma pergunta, mas é mais para a nossa categoria dos vigilantes, né? Que houve aquela aprovação do STJ lá sobre a aposentadoria especial. Eu queria saber como é que está, se já existe o processo, se os vigilantes precisam colocar o nome, todos eles, porque acho que só uns 3 ou 4 que eu me lembro que passou os documentos para mim, né? Então, essa é a minha dúvida. Desculpa eu mudar o assunto aí também, né? Oi, Fábio, boa tarde. Então, sobre a questão específica dos vigilantes, o que a gente está aguardando, né? Teve uma decisão específica no tribunal, mas ainda não teve nenhum processo da categoria. A gente não tem uma sentença de primeira instância que dê base para a gente entrar com uma ação agora. Então, o que a gente costuma fazer, né, é aguardar, verificar se vai ter uma sentença de primeira instância, fazendo a aplicação, a instrumentalização dessa decisão, e a gente pode ingressar. Quando a gente for ingressar com essa ação, que é uma ação que já, né, a gente já tem estudado, a gente até fez uma reunião já, conversou com a categoria dos vigilantes, aí a gente vai entrar em contato com cada vigilante solicitando a documentação necessária. Que aí vai ser uma ação de um grupo menor, é uma ação coletiva também, mas aí é um grupo menor específico, então a gente precisa daí individualizar um pouco mais a questão. Bibiana, só para esclarecer, essa questão porque a insalubridade não se aplica aos vigilantes, deles é periculosidade. Né? Isso. E o que saiu lá, a sentença foi sobre insalubridade. É por isso porque assim, para deixar muito claro, o pessoal que tinha insalubridade, o período insalubre, nós entramos com o processo de todo mundo que encaminhou a documentação, gente, esse processo está correndo. A questão dos vigilantes tem uma diferença aí, eu só estou tentando deixar claro, porque às vezes as pessoas que não são da vigilância não entendem. A questão da vigilância é porque o deles não é insalubridade, é periculosidade, né? É isso, e não teve ainda uma sentença sobre isso. Não teve aplicação dessa decisão judicial. Então, para a gente, né, não correr como que a gente costuma dizer, uma aventura jurídica, a gente está aguardando uma aplicação específica e como eles vão instrumentalizar essa decisão. Mas aí vai versar sobre a periculosidade, né, que são coisas distintas. A insalubridade é uma, a periculosidade é outra, porque é alheio à função aí, né, tem a relação com a função de vigilante. Isso, e aí, isso aí, se alguém aqui entrou com a documentação junto ao sindicato por conta da insalubridade, esses processos de todos nós já entramos com o processo, já está correndo, que se vocês se lembram, o serviço público não contava o tempo insalubre para a aposentadoria, e aí houve uma decisão aí do STF que a iniciativa privada tinha, o serviço público não. Né, explicando bem grosseiramente. Aí houve uma decisão judicial a favor dos servidores públicos, dizendo que os servidores públicos sim teriam direito, mas que a gente tem que entrar judicialmente, porque o governo não está estendendo isso. Então, a gente está entrando para contar o tempo, quem teve insalubridade para isso vai, com certeza, as pessoas que tiverem direito vão antecipar a sua aposentadoria, né? Então, é isso. O Heitor levantou a mão, pode falar, Heitor. Olá, pessoal, boa tarde. Boa tarde. Isso para mim é tudo novo. No meu tempo não tinha essas coisas, então estou apanhando um pouco. Com a assessoria do meu filho aqui do lado, ele é mais novo que eu. Escuta, estou vendo, graças a Deus, tem um monte daquele terra, Doni. O Gobato. Escuta, eu queria saber o seguinte, Rosângela, se você puder responder. Eu fiz um e-mail, tudo bem? Tudo bem, Heitor, e você? Tudo bem, querido, um Pois abraço. não. Então, eu fiz um requerimento para o CEGEP, Certo. em 8/7, enviando um requerimento pedindo minhas fichas financeiras de 1/1/95 a 31/12/2001. Porque eu estou perdido também, eu não sei se recebi, se não recebi.
Eu não sei as ações que eu tenho direito com o sindicato, se é só essa, se tem mais. Aliás, doutora Bibiana, eu fiz um e-mail para a assessoria jurídica perguntando, né, as ações que eu tenho de motivo trabalhista, porque muda um pouco, né, as assessorias, e eu, na verdade, estou perdido, eu não sei que processo que eu tenho com o sindicato. Esse aqui eu não imaginei que tinha, se bem que faz tempo, né, estou aí desde 73, né, então muita água passou pela ponte. Então, Rosângela... Oi, Heitor, então, a gente está eu aguardo... recebendo individualmente vários pedidos de fichas financeiras, como a Vânia colocou. Tem pessoas pedindo particular, já estão pedindo. Nós estamos com uma demanda muito grande. Tá. Está chovendo requerimento desse período de 95 a 2001. E aí, como a gente está fazendo a folha, a gente deu uma parada, mas a gente vai fornecer. Mas aí, mas como a Vânia disse, vai ser pedido de todo mundo diretamente para a Progep. Isso, mas quem está pedindo individual, a gente também vai entregar, porque a pessoa está requerendo, a gente tem que entregar. Mas se você não recebeu ainda, aguarde que a gente está fechando a folha hoje, a homologação, a gente vai começar a gerar, porque a gente tem que ir lá na UFSCar para gerar 95, porque é outro sistema, e a de julho a gente pega no CIAP, então a gente tem que pegar em 2 programas. Então a gente está com uma demanda muito grande. Então, eu não sabia quando eu pedi que o sindicato ia pedir para todo mundo, etc. e tal. Eu pedi porque, sei lá, eu queria ver também, né, o que é essa ficha financeira, acompanhar se eu tenho direito, se não tenho. É uma informação para mim, né? Agora, já que o sindicato vai pedir, eu acho que não tem necessidade de mandar para mim, vai mão de obra a mais para você, se vocês vão mandar para o sindicato. Eu não sei como que funciona, hein, Vânia? É assim, Heitor, se você vai fazer com o sindicato, porque só vai pedir particular para a ProGP quem quiser fazer particular com esse grupo de advogado aí que estão procurando vocês. Não vou fazer pelo sindicato. Não, é isso. Então, eu estou falando o seguinte, se não precisa pedir. Aí a gente vai pedir para todo mundo, foi o que a doutora Bibiana falou, a gente pode pedir no coletivo, nós temos direito, porque quando o advogado é particular e ele não entra com uma ação coletiva porque ele não tem a representatividade do sindicato, ele precisa individualmente da ficha, vocês têm que pedir individualmente, porque esses advogados não têm poder de pedir para a ProGP, tem que ser a pessoa. Então, por isso que eles pediram isso. Agora, se as pessoas forem fazer com o sindicato, não precisa se preocupar, nós vamos pedir, eles vão mandar de todo mundo junto, tá bom? Então, para fechar, eu vou fazer com o sindicato. Só que eu pedi antes, então, esse pedido que eu fiz, requerimento, eu poderia cancelar, porque o sindicato vai pedir pelo sindicato, senão eu vou ter 2 informações. Oi, Heitor, então envie um e-mail cancelando esse requerimento, por favor, porque para a gente não... Estou sabendo agora que você não quer, mas aí a gente já ia te fornecer. Então, manda um e-mail dizendo que não precisa, que você vai aguardar o pedido pelo sindicato. Então, acho que não tem necessidade, né? Se o sindicato vai fornecer... Não tem. Você vai ficar com 2 informações, né, Vânia? E 2 trabalhos, e mais trabalho só da ProGP, né? Exatamente. Agora, se eu quiser ver minhas fichas financeiras, o sindicato me fornece para mim olhar. Fornece. Apesar de que eu vou te dizer uma coisa, Heitor, ninguém entende nada que está naquela ficha financeira. Né? Eu não conheço isso. Leigo que nem a gente não entende nada. Eu peguei a minha lá da época dos 28, meu filho, umas coisas assim. Mas a gente fornece, com certeza. Se as pessoas depois quiserem ter acesso às fichas financeiras individuais, o sindicato fornece. Tá bom. Então, vou fazer uma solicitação para a Rosângela, né, para o RH, pedindo o cancelamento da minha solicitação e o sindicato pede por aí. Isso. Então, e aí, claro. Quando a gente agora divulgar o que a gente passou aqui, nós vamos também falar para as pessoas que não precisam pedir. Quem pediu, se quiser cancelar, cancele para não dar duplo trabalho para a ProGP, porque nós vamos pedir de todo mundo. Exatamente. Que só mantém o pedido individual quem quiser fazer particular, mas aí é um direito da pessoa, né? Exatamente. É o que eu estou fazendo, pedindo para cancelar, porque eu vou por aí. Um abraço a todos. Prazer em rever os velhos e os novos amigos. Um abraço. Um abraço, Heitor. Obrigada aí, tá? Muito obrigado, tá muito legal. Gente, mais alguma dúvida? Mais alguém quer falar alguma coisa? Bom, se não, a gente vai pedir até ajuda aí para vocês. Eu sei que tem muita gente aqui. Parece que tem um grupo de WhatsApp também, né? A gente recebeu algumas informações aí. Mas as pessoas se vocês conhecerem alguém que foi procurado individualmente, passe essa informação também.
Lógico que é livre-arbítrio de qualquer um, de qualquer pessoa, né, querer fazer com quem quiser. Então, isso nós não vamos aqui, o sindicato não vai aqui, tem que ser com o sindicato. Não, as pessoas têm o direito de escolher. A gente só colocou quais são as diferenças para ficar muito claro. E quem for fazer particular tem que olhar muito bem como que é a procuração, como é que é esse contrato de honorários, para depois não ter problema, né? A Vera está perguntando como faz para entrar no SouGov. Vera, no SouGov você tem que baixar o aplicativo. Agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos pedir para a nossa assessoria de comunicação fazer um tutorial para mandar por e-mail, porque aí Vânia, nós fizemos já, viu? Vocês fizeram? Eu posso que passe, eu passei eu passei esses dias para a Roseli, que ela estava. Passa para a gente, Rô, no sindicato que a gente divulga. Pronto. Eu estou pensando, eu vou ver com a professora Jeane, de montar um plantão de tirar dúvidas do SouGov, para quem sabe marcar uma hora, assim, depois que comprar a folha, eu vou explicar para quem tem dificuldade. Mas, a princípio, se a pessoa conseguir com o tutorial, eu passo, que é tranquilo, viu? A única coisa é que o servidor tem que estar cadastrado no GovBR, tem que fazer uma senha no GovBR para poder acessar o aplicativo. Rô, a gente podia até fazer um convite aqui público para você, assim, você passa para a gente, esse tutorial a gente manda, depois, se for preciso, a gente faz uma reunião, e vocês apresentam aí para a categoria quem tiver dificuldade, a gente pode chamar uma reunião, uma live, alguma coisa assim, para vocês apresentarem para tirar dúvidas, isso, porque isso pode ser. Agora o CIGEP móvel vai ser desativado, tudo é pelo SouGov, vai ser, e tem muito autosserviço lá, ficha financeira, comprovante de rendimentos, já vê a prévia, solicitar férias, vai ser por lá. Então, a vida funcional vai ser pelo aplicativo. Então, a gente fez um programa na pauta, o programa 19, eu também estou lá falando sobre o SouGov, e tem o tutorial na página da Projeto, mas eu mando para você, Vânia, se você puder também ajudar a divulgar. Não, a gente divulga e depois, Rô, se você puder nos ajudar, a gente marca uma reunião e você ajuda aí a esclarecer as dúvidas. Perfeito, a gente marca. Aí, tá bom, mas eu te mando e você divulga. Quem que pediu agora? Foi a Vera? Foi a Vera. Qual Vera? Perioto? Vera, se você quiser, eu posso mandar no seu e-mail. Pronto, manda para ela, mas manda para a gente divulga para todo mundo e marca uma reunião. Tem muita gente com dificuldade desse SouGov aí, tá bom? Isso, então tá bom, obrigada. Tá, Carlos, você levantou a mão de novo? Pode falar. Eu queria saber o seguinte, o CIGEP vai sair do ar? Vai ser substituído por esse SouGov. Tá, porque eu ainda estou utilizando ele. Essa semana que passou, eu utilizei ainda, né? Então, o CIGEP Mobile já saiu do ar. O que está ainda no ar é o CIGEP Web. O Web ainda você consegue acessar pela internet. Tá. Mas ele vai ser desativado. Mas pode usar, se está funcionando, pode usar. Mas ele vai ser desativado e vai ser tudo para o SouGov. E o SouGov só será em aplicativo ou será web também? Ele vai ser web, mas a versão web não está disponível ainda. Tá certo. Certo? Obrigado, Luzia. Imagina. Bom, obrigada, viu, Rô? Muito obrigada mesmo. A gente disponibiliza e depois a gente marca aí uma reunião com quem tiver dificuldade, tá bom? Eu falo com você. Então tá. Gente, tem mais alguma pergunta? Se não, convidar todas e todos para participar amanhã, às 14h15, vai ter uma live da reitoria e do Comitê Gestor de Combate à Pandemia para tirar as dúvidas sobre a resolução que foi aprovada no Conselho Universitário. Luciane, não vou nem falar nada, viu, Lu? Gente, é importante a participação de todas e todos. A gente vai esperar a reunião de amanhã e ver se depois ainda ficar dúvidas da nossa categoria, a gente está convidando o pessoal aí, o Bernardino, a Jesus, o pessoal do comitê, para fazer uma live, uma reunião específica com a gente. Mas amanhã já vai ter essa reunião e eles já se comprometeram, a gente já encaminhou várias dúvidas que a nossa categoria tinha, já se comprometeram a esclarecer amanhã na reunião. Então, amanhã às 14h15, nós inclusive vamos divulgar, tem aí a reunião com o comitê gestor para falar do que foi aprovado no conselho, aí os protocolos de retorno presencial, certo? Eu acho que é isso. Faltou alguma coisa, Bibiana?
Não, gente, eu queria agradecer, né? Agradecer a todo mundo que participou, a Vânia aí no nome do sindicato. Eu fico à disposição, coloquei meus contatos aqui. Se alguém tiver uma dúvida individual, mesmo sobre esse caso, né? Queira marcar um horário, me mandar uma mensagem no WhatsApp, e-mail, eu estou à disposição. Muito obrigada a todos. E vamos dar início a esse cumprimento de sentença para que vocês tenham, que o dinheiro chegue logo, como a Luciane colocou aqui. Arebaba, que a gente tem uma boa notícia no meio de tantas notícias tristes que a gente tem tido ultimamente. A Babi está dizendo que aqui o chamado para reunião já está no nosso Face. Muito bem, Babi. Então, gente, obrigada pela participação de todas e todos, e a gente vai conversando, e logo a gente chama uma outra reunião com a lista, né? Com a lista dos afortunados, né? Tá certo? Obrigada, gente. A gente continua à disposição aí, viu? Como a Bibiana falou, também pode ser no e-mail do sindicato, nos nossos WhatsApp, estamos à disposição. Um abraço e até a próxima. Beijos. Fiquem bem, fiquem em casa, não saiam. Tem uma nova cepa circulando por aí, doido para pegar a gente. Fiquem em casa.